E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes fonográficas. Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Então bora desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Então prepara aquela Destiny Drain insana e confia no coração das cartas. Fala, duelistas! Enfim, voltamos ao material canônico. E pessoal, esse fim de semestre foi uma loucura. Por isso tive que fazer essas paradas estratégicas. Mas estamos de volta. E estamos no meu arco favorito. Então os convido para iniciarmos o RPG das Trevas. Sem mais delongas, e bora pra análise. Vocês se lembram de quando o Bakura foi apresentado? Ele apareceu no vídeo de Furies Capítulos Não Utilizados número 6, que era o episódio 19 do anime. E a Toei fez um bom trabalho, pois deixou-o mais próximo de ser um integrante da turminha da amizade. E fazê-lo aparecer no DFT ajudou ao público a ter mais laços com esse personagem. E por que isso é importante? Vocês devem estar se perguntando. E eu respondo, pelo simples fato do anime prosseguir com o Bakura, exatamente do ponto onde foi parado, que foi no final do DFT 5, onde ele reconhecia a força de Yugi por ter sacado o Exódio, mas agora o papo era outro, porque ele iria ser o seu adversário. Já no mangá, ele será formalmente apresentado como um aluno transferido. E olha a baguncinha. Para vocês terem ideia, no mangá isso ocorre muitos capítulos depois do DFT. Na verdade, ocorre praticamente um volume inteiro depois. Esse arco se encontra mais próximo na revanche de gangues do Yoyo, onde o anime juntou as duas histórias de gangue de Joey num episódio só, transformando no episódio 9 do anime. Agora que tudo foi explicado, darei continuidade, começando pelo anime. No anime, começa com a turminha indo para a aula, onde Joey comenta que como o DFT o deixou confiante nos jogos, e que gostaria de desafiar alguém logo. E Tristan aponta que está para achar um cabra mais conhecido que ele. E o lembra que o DFT não foi vencido apenas por ele. Tem a complemento dizendo que foi o poder da amizade da turminha que trouxe a vitória. E nisso Bakura dá as caras, e aparenta estar muito abatido. E vemos seu lado obscuro e está tentando tomar conta. Nisso a turminha o cumprimenta, e Yugi aproveita para perguntar se está gostando da escola. Novamente Bakura se esforça para se segurar e apenas diz que precisa ir. Pessoas perguntam por que desse comportamento estranho, e Joey dá uma aloprada, falando que ele foi cortar o rabo do macaco, onde leva uma bufetada de mirro. Lá Dona Florinda. Joey fica inconformado. A cena pula para Bakura, que aparenta estar sentindo muita dor, e sente o Anel do Milênio é o culpado. Quando consegue escutar uma voz e não consegue achar outra pessoa além dele, ele fica agonizando de dor. A cena prossegue para o pessoal que está fazendo atividades físicas, e o professor Careta começa a pegar no pé de Joey, dizendo que está fazendo corpo mole. Joey diz que está fazendo as atividades corretamente, então Careta aproveita para puni-lo, fazendo correr como um coelho. Rico começa a falar com o Tristan que isso é injusto. Tristan concorda, mas para o azar deles, o professor estava de olho, e por isso fez os dois começarem a saltar igual ao Joey. Enquanto estava rindo, Bakura se apresenta para a aula. O professor começa a confrontá-lo, pois havia se atrasado, onde Bakura responde que estava passando mal, mas o professor não acredita, pois sabe que ele é popular com as meninas, e alega que ele deveria estar se encontrando com alguma garota. Mesmo Bakura se desculpando, ele o manda dar 1000 voltas pela quadra, onde Joey toma as dores e diz que era errado punir alguém que estava de fato passando mal, e alega que seu relato era verídico, pois de manhã ouviu e que ele não estava nas suas melhores condições. Yugi também confirma que ele não parecia bem. Então o professor explica que não era muito bom ser amigo do Bakura, pois as pessoas em volta entravam em coma sem motivo algum. Isso fazia ele ter várias transferências de escola. O pessoal fica cético, mas o professor insiste que essa era uma das razões de Bakura não ter amigos. Yugi diz para não ligar nessas coisas, mas Bakura, chateado, apenas diz que é verdade, que não era bom ficar perto dele, e vai correr como o professor havia exigido. A cena seguinte reúne toda a turminha, que acha um absurdo que o professor fez com Bakura. E mesmo que ele tenha dito que estava tudo bem, foi visível ver a angústia dele. Tem a pergunta onde ele está, e Yugi responde que ele não estava bem e deveria ter voltado para casa. Tristan diz que iria debater essa pauta no clube de embelezamento, mas Joey se pergunta o que isso iria resolver. Até que Miho sugere visitá-lo. Todo o pessoal concorda, pois iriam provar que nada aconteceria com eles, que era só uma coincidência. A cena seguinte mostra a casa do Bakura, onde ele pretende se transferir do colégio novamente, mas é impedido pela voz que ouviu mais cedo, onde essa voz explica que não iria rolar. Bakura fica assustado e manda sair, mas a voz responde que estaria sendo muito ingrato, pois todo esse tempo estava realizando seus desejos, já que desde pequeno era muito judiado e não tinha amigos, então sempre fez as pessoas ficarem mais próximas dele. Bakura não entende, e sua contraparte maligna responde que logo irá compreender, e prossegue dizendo que os itens do milênio podem armazenar almas antigas, e na antiguidade existiam os guardiões e ladrões de tumbas, e com a relíquia do milênio mais próxima seria o momento perfeito de agir. Bakura entende que o alvo era Yugi, e pede para ele não fazer nenhum mal. Sua parte maligna responde que iria cuidar dele, mas antes teria que resolver uma pendência, com quem o insultou antes.
e assume total controle e volta ao colégio Domino, onde confronta o professor e aplica a punição. Bakura volta ao normal e já estaria em seu quarto, e percebe que teve outro lapso de memória. Sua contraparte explica que já tinha terminado, e sem tempo para discussões explica que a relíquia estaria se aproximando. Bakura tenta lutar e tenta afastar Yugi e a turminha, mas quem atende a porta já é o Yami Bakura, que os recebe e pede para entrarem. O pessoal estava preocupado, mas Bakura diz que está tranquilo, que já se acostumou a ser judiado. Até a fala que o professor foi encontrado em coma, e Joey diz que é um castigo divino. Yugi, como ama jogos, logo percebe que todas as action figures eram do Monster World, e Yami Bakura responde que é um grande fã. Joey pergunta o que seria esse jogo, e Yugizinho responde que se trata de um RPG. Bakura não perde tempo e os convida para jogarem. A turminha aceita. Então se dirigem para a sala de jogos, onde começa a explicar os objetivos dos jogos, que seria uma aventura onde um jogador seria o Mestre das Trevas e o restante a par dos aventureiros. E prossegue explicando que a função do mestre era controlar os monstros e impedir o progresso dos aventureiros. Mas caso os aventureiros derrotem o monstro principal, eles venceriam o jogo. Mas caso todos os aventureiros morram, o Mestre das Trevas seria o vitorioso. E que ele iria ser o Mestre das Trevas. A turminha poderia escolher os personagens para serem os aventureiros. Enquanto a turminha vai escolhendo, Yami Bakura explica que é um jogo de interpretação. Então eles teriam que agir como seus personagens. Por isso era importante escolhê-los bem. O anime resume muito essa parte, para já começarem logo a partida. Em seguida, mostradas as escolhas do pessoal. Yugi escolheu a raça híbrida de humano e elfo, classe mago, e possui 22 pontos de vitalidade. Já Joey escolheu um humano para ser um guerreiro, com 25 pontos de vitalidade. Tristan também escolheu um humano, e como tem afinidade com armas, escolheu a classe de atirador mágico, e possui 23 pontos de vitalidade. E até escolheu ser uma elfa, da classe de feiticeira, com 18 pontos de vitalidade. E por último o Miho, que é uma fada com a classe de mercadora, e possui 15 pontos de vitalidade. Todos obviamente estão no level 1. E enfim, tudo estaria pronto para começar a partida. E chegou a hora de vermos como isso aconteceu no mangá. Capítulo 50. Inimigo Milenar. As aulas estavam prestes a começar, até que as garotas começam a comentar que o novo aluno seria transferido, e que ele era a presença. Nesse momento o professor chega e apresenta o aluno novo à classe. Seu nome é Ryo Bakura. O professor o coloca perto de Joey, que o cumprimenta, e após as aulas apresenta para o restante da turminha, onde Bakura pergunta se Yugi realmente é dono de uma loja de jogos, por gostar muito, e em especial dos RPGs, e que seu favorito era Monster World. E aqui o anime dá a informação mais detalhada do que seria um RPG, onde Yugi explica que Monster World, ou Mundo dos Monstros, era um RPG de tabuleiro, onde uma pessoa jogava como mestre e o restante controlava os aventureiros, e cada um interpretava o seu papel, onde o objetivo do mestre era derrotar os aventureiros, e o objetivo dos aventureiros era enfrentar o chefão final. E outra característica peculiar desse jogo era que os tabuleiros poderiam se encaixar em outros, gerando formas de jogos diferentes, e sendo possível, expandi-los, com outros tipos de cenário, como floresta, montanha e por aí vai. A turminha ficou fora, que gostaria de jogar, mas Bakura fica desanimado. Yugi percebe e pensa que ele não tem interesse de jogar. Bakura então pergunta a Yugi aonde ele tinha conseguido seu colar. Então o Yugizinho responde que se trata do Enigma do Milênio, era um artefato do Antigo Egito. Bakura esboça emoção, pois também é portador, mas na hora que ele iria revelar, acaba se sentindo mal. Yugi pergunta o que houve. Bakura devolve o artefato, mas não compreende de onde vinha essa dor. Até que algumas meninas o interrompem e aproveitam o intervalo para mostrar a escola para ele. Joey fica enciumado, mas mesmo assim, acha que Bakura seria um bom amigo. E Yugi fica interessado em jogar Monster World com ele. A cena seguinte mostra as meninas caminhando com Bakura, mostrando cada metro quadrado da escola. E vemos que Bakura não está confortável, pois não tem muita experiência para galantear as donzelas. Até que são surpreendidos pelo professor Karita, de educação física, que se incomoda por Bakura estar rodeado de garotas. E aproveita para começar a pegar no pé dele, como por exemplo ter o cabelo longo. E começa a machucar o menino, e exige que ele corte o cabelo para tratá-lo como um aluno. E sai gargalhando. As meninas tentam ajudá-lo, mas ele perde um tempo sozinho. E no banheiro, ainda está sentindo dores, e lembra que tudo começou quando tocou o artefato de Yugi. Até que começa a ouvir risadas, mas percebe que está sozinho. Então ignora. E enfim nos mostra o Anel do Milênio. A cena seguinte corta para o fim das aulas, onde a turminha encontra Bakura. E Yugi comenta que o pessoal gostou do jogo, se eles não poderiam jogar amanhã, ou quem sabe se reunir na casa de Yugi. Mas Bakura novamente se mostra preocupado. Yugi pergunta se ele não gostou da ideia, e Bakura explica que iria adorar jogar com a turminha, mas explicou que queria convidar os amigos dele da outra escola para jogar o RPG. Eles acabavam perdendo a consciência e ficando em coma. Isso continuava acontecendo, e por isso ele trocava tanto de escola. E foi aí que ele decidiu se afastar de seus amigos. Inclusive, estaria morando sozinho no apartamento, longe de sua família. E por mais que ele queira, o melhor era o pessoal se afastar dele. A turminha fica espantada. A cena seguinte mostra Bakura em seu quarto, onde estaria escrevendo uma carta para sua irmã, perguntando como estaria a família, e que seu primeiro dia na nova escola foi bem agitado. Enquanto estava escrevendo, novamente interrompido por uma risada, que era a mesma de antes. Então a voz começa a trocar uma ideia com ele, dizendo que finalmente consegue falar com seu hospedeiro, e fala isso num tom de gozação. Bakura consegue ver com nitidez que a voz parte da sua cabeça, e pergunta quem seria a voz,
E essa voz responde que finalmente, após 3.000 anos, conseguiu encontrar outra relíquia, e que de agora em diante ele seria seu hospedeiro definitivo, e que não iria conseguir se livrar da relíquia. E quando é mostrado, o anel perfurou a pele no tórax do Bakura. Bakura tenta expulsar o corpo. O estranho começa a rir e diz que está muito confortável, e que ajudou antes, mesmo ele não tendo percebido, pois seu desejo era poder jogar sempre com seus amigos por perto. Bakura então entendeu que era responsável por deixar o pessoal inconsciente, a relíquia. A voz prossegue e explica que se existem guardiões de tumba, também existiam os ladrões, e começa a gargalhar, e prossegue dizendo que era hora de pagar o aluguel. Quando Bakura pergunta ao que ele se refere, ele responde com uma pergunta, se ele realmente queria um corte de cabelo, e diz que aquele homem ameaçou seu mestre, então era a hora dele pagar, e assume o controle do seu hospedeiro. Bakura volta à escola, onde encontra o professor e o pune, aprisionando sua alma na action figure. No dia seguinte, a turminha está reunida e se pergunta o porquê dele ter faltado à aula. Joe diz que ele poderia estar desanimado, mas era amigo deles e que estava disposto a provar que era coincidência os eventos anteriores. A turminha comenta que o professor Karita estava em coma, e pergunta se não era estranho, mas Joe responde que foi merecido. Bakura atende a porta, mas quando percebe que o pessoal veio jogar com ele, tenta afastá-los. Mas logo em seguida, Yami Bakura assume o controle e os convida a entrar. Joe se sente à vontade, mas Zig percebeu que a expressão do Bakura mudou, onde Yami Bakura os convida para seguirem para a sala de jogos, e explica que teve um pressentimento que a turminha iria visitá-lo. Por isso, já deixou o jogo no esquema. A turminha fica doida em ver uma mesa de jogos como aquela, e Bakura diz que iriam jogar um RPG. Mas na verdade iria ser um jogo das trevas, encerrando o capítulo do mangá aqui, prosseguindo com o capítulo 51, Mundo dos Monstros. Yugi se mostra bem ansioso para jogar, mal saber que Yami Bakura também estava. Yami Bakura pergunta se estariam prontos. A turminha está toda eufórica, mas Yami Bakura está de olho em vencer esse Yami no game para ser o portador do Enigma no milênio. Então trata de explicar as regras, onde um dos jogadores assume a role de mestre da mesa, cujo objetivo seria eliminar os aventureiros, que era composto pelo restante do pessoal. O mestre tem controle das criaturas, enquanto os aventureiros eram personagens de determinadas classes, com seus poderes ou outros recursos. O jogo acaba quando os aventureiros derrotam o Mestre Sombrio, que era representado por um chefão final. Joe simplifica a ideia como matar coisas. Bakura concorda, e Yugi informa que sempre existe um mestre de mesa nos RPGs, e que essa posição agora era de Bakura. Tai estava mais acostumado com os videogames, onde Yugi diz que ficaram bem popular, mas perde muito da essência dos jogos tradicionais, onde todos faziam uma narrativa não definida, e essa era a magia da coisa. Bakura aproveita para explicar o que seria a sigla RPG, que significa Role Playing Game, que traduzindo seria um jogo de interpretação de papéis, onde eles deveriam interpretar seus personagens e deixaria a criatividade os levar. Yugi percebe que ele está bem diferente do dia anterior, mas fica na dele. Bakura explica que antes do jogo começar, eles precisam criar seus personagens e repassa a ficha de personagens para eles, onde é listado 7 classes e suas características. E aqui temos o humano, que tem sabedoria, força e velocidade médias. O elfo, que possui alta sabedoria e carisma, bom para magos. O meio-elfo, que seria um híbrido de humano e elfo. O hobbit, que seria pequeno, mas muito rápido e forte para o seu tamanho, e seria um bom ladino. As fadas, que possuem alta sabedoria e capacidade de voar, também são mais voltados para criaturas mágicas. O anão, que possui pouca sabedoria, mas tinha muita força e constituição. E por último, o pássaro humano, híbrido de humano com aves. Poderia voar e tinha alto carisma. Quando o pessoal vai escolher a raça, Joey dá uma zoada e diz que Tristan foi feito para ser uma fada. Tristan fica pistola, mas Yugi prossegue, dizendo que gostou do meio-elfo. Bakura apresenta as classes, que seriam o próximo passo após escolher as raças. E aqui vemos 12 classes, sendo elas o guerreiro, o domador de feras, o mago, o bardo, o clérigo, o encantador, artista marcial, diabolista, atirador mágico, ilusionista, mercador e gatuno. Joe escolhe o guerreiro, e Tristan o atirador mágico. Enquanto o pessoal está discutindo com quais itens iniciais iriam começar, Bakura estava ali no veneno, pois essa partida iria durar mais tempo do que eles imaginavam. Enfim, o pessoal termina de escrever as fichas, com os pontos de habilidade e tudo mais. E aqui temos, com detalhes, cada personagem escolhido. Yugi, raça meio-elfo, classe domador de feras. Não usa armas. Seu equipamento é um manto élfico. 18 pontos de sabedoria, 9 de força e 19 de coragem. E por fim, 22 pontos de vida. Seguido por Joy, raça humana, classe guerreira. Usa como armas uma espada e um escudo. O equipamento, armadura de couro e escudo de couro. Possui 16 pontos de velocidade, 8 de sabedoria, 20 em força e 21 em coragem. E por fim, 25 pontos de vitalidade. A seguinte é Theia, da raça elfo, classe maga. Não utiliza armas. Seus equipamentos são a varinha, o manto e o chapéu élfico. 20 pontos de velocidade, 17 pontos de sabedoria, 9 em força, 14 em coragem e possui 18 pontos de vida. E por último, o Tristan, raça humano, classe atirador mágico. Sua arma é uma arma mágica. Seu equipamento é uma capa e balas mágicas. Possui 18 pontos de velocidade, 10 pontos de sabedoria,
14 em força e 19 pontos de coragem. E por último, 23 pontos de vida. Vale ressaltar que todos começam no nível 1, e as miniaturas têm a cara de cada jogador. A turminha fica impressionada com esse detalhe. Bakura diz que é bem atencioso nos detalhes e passa os dados para o computador, pois diz que será muito importante quando estiver em combate. Enfim, era hora de posicionar as figuras para o início da aventura. E irei parar aqui junto com o do anime. E já sabe, semana que vem tem mais. E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!